A partir de agora, aqui na TV Mulheres Jornalistas, você vai acompanhar a série de reportagens Saúde Mental dos Brasileiros, Mapeamento Nacional. A série de 3 episódios vai trazer informações importantes sobre esse assunto que atinge cerca de 50 milhões de pessoas. Neste primeiro episódio da série, vamos abordar as principais doenças que contemplam essas categorias e as políticas públicas e privadas que estão em vigor no país para trazer melhorias. Para começar a falar sobre doenças e transtornos mentais, é importante entendermos o que é a saúde mental. Ela é definida como um estado de bem-estar no qual as pessoas percebem seu próprio potencial, conseguem lidar com tensões normais da vida e produzir de forma plena. A partir dessa perspectiva, é possível considerar que a saúde mental diz respeito à forma como cada pessoa lida com seu entorno, seus desafios cotidianos e as transformações da vida, conciliando ideias e sentimentos. Sua caracterização envolve fatores relacionados à autossatisfação, atitude pró-social, autocontrole, resolução de problemas e autonomia. A saúde mental ela é tão ou mais importante do que saúde cardiológica, saúde oftalmológica, saúde ortopédica, mas todas elas são muito importantes. Por que eu estou correlacionando com outras áreas? Porque 5 das 10 causas de afastamento do trabalho são por doenças mentais. Então, as doenças mentais somadas são as doenças que mais causam absenteísmo. O que significa isso? Afastamento do trabalho com perdas financeiras, tanto para a empresa quanto para as pessoas. Então, a saúde mental ela é primordial, é essencial. Até porque, quando você tem determinadas doenças mentais, você tem uma diminuição da sua imunidade, o que pode piorar em muito determinados quadros que a pessoa é padecente, que a pessoa está doente naquele determinado tempo da vida. Então, cuidar da saúde mental é essencial, é muito importante. Para vocês terem ideia, o número das doenças que afastam do trabalho é muito grande, mostrando o quê? Fazer promoção da saúde, cuidando da saúde mental, fazer prevenção da doença, fazendo com que a gente não venha adoecer, faz toda a diferença para uma qualidade de vida melhor, para uma situação de vivências melhores, e aí nós termos um povo mais feliz, menos ansiosos, mais tranquilos, com uma qualidade de vida muito maior, que é muito importante para todos nós. Os transtornos mentais são uma alteração de tipo intelectual, emocional ou comportamental, que pode dificultar a interação da pessoa no meio em que cresce e se desenvolve. No Brasil, cerca de 50 milhões de pessoas sofrem algum tipo de doença mental, segundo os dados da Associação Brasileira de Psiquiatria. O universo de saúde mental é muito amplo. E segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, existem mais de 300 doenças mentais catalogadas. Os diagnósticos mais comuns no Brasil são depressão, transtorno de humor e personalidade, déficit de atenção, ansiedade e síndrome do pânico. São doenças que podem afetar todas as faixas etárias, de crianças a idosos. As doenças mentais mais prevalentes no mundo, nós podemos dizer sem nenhuma sombra de dúvida que é depressão e ansiedade. Para ter ideia, 20 a 25% da população teve ou terá um quadro de depressão ao longo da vida. Isso significa 1 em cada 4 pessoas. Isso é muito, e é muito grave. Num corte atual, para você saber quantas pessoas nós temos deprimido, nós tínhamos um percentual de 5,8%. Hoje, após um estudo do Ministério da Saúde, eles mostraram que isso pulou para 11,3%. Então, é uma doença que também tem uma incidência muito alta. A segunda doença com maior incidência são os transtornos ansiosos. Esse aí envolve várias doenças, que são os transtornos ansiosos. Então, envolve pânico, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do estresse pós-traumáticos, transtornos fóbicos em geral. E olha, somando, é um índice muito, muito alto.
Mas vamos falar especificamente do mais comum, da mais conhecida, transtorno de ansiedade. Ao contrário do que as pessoas imaginam, nós somos um país de pessoas ansiosas. Nós somos campeões mundiais de transtornos de ansiedade como um todo. Portanto, nós temos só com transtorno de ansiedade, num corte hoje atual, 9,3% da população tem transtorno de ansiedade. Isso dá quase 20 milhões de brasileiros. Então a gente precisa cuidar. A gente precisa trabalhar muito efetivamente para acabar com o preconceito, acabar com a psicofobia, acabar com o suicídio. Como fazendo isso? Orientando as pessoas, orientando a população, dando a chance às pessoas de poderem tratar-se e ter melhores resultados. É essa a informação, é esse o cuidado que a Associação Brasileira de Psiquiatria, através de mim, que sou o seu presidente, quer levar à população brasileira, para que todos unidos possamos trabalhar melhor, fazendo a melhor promoção da saúde e uma melhor prevenção de doenças. No mundo, a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades. Juntas, depressão e ansiedade custam 1 trilhão para a economia mundial, de acordo com um levantamento da Organização Mundial da Saúde. Dados da OMS colocam o Brasil na primeira posição em prevalência de ansiedade, com mais de 18 milhões de pessoas sofrendo do problema. Isso equivale a 9,3% da população brasileira. De acordo com uma pesquisa publicada na revista Molecular Physiatry do grupo Nature, a idade em que a maioria dos transtornos mentais aparece é aos 14 anos. A pesquisa, liderada pelo Hospital Clínic de Barcelona, foi realizada a partir de uma meta-análise de outros 192 estudos, que incluem mais de 700 mil pacientes, para determinar a idade em que os diferentes transtornos mentais costumam ser declarados. De acordo com o estudo, a idade média em que a ansiedade social aparece é aos 13 anos, a anorexia aos 17 e a depressão aos 30. Mas apesar de associada aos jovens, são os idosos que lideram o ranking dos mais afetados pela depressão. Segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2019 pelo IBGE, a doença atinge cerca de 13% da população entre os 60 e 64 anos de idade. Transtornos de ansiedade e transtornos depressivos são as doenças que mais afetam os brasileiros, porque são as que são mais prevalentes e são aquelas que têm uma ligação muito direta com o meio ambiente, com o local onde você está inserido. E nós temos passado muito intensamente por situações muito difíceis. Situações econômicas, situações sociais, situações financeiras que mudam a pessoa de nível social para baixo, o que faz migrar de classe social para baixo, o que não é nada bom. As incertezas, as inseguranças políticas municipais, estaduais, federais, enfim, nos seus 3 níveis. Reconhecida como uma doença pela Organização Mundial da Saúde, a dependência química consiste nas consequências físicas e mentais trazidas pelo abuso de substâncias nocivas ao organismo. Elas podem ser tanto lícitas, como o álcool e a nicotina, quanto ilícitas, como a maconha, cocaína e o crack, por exemplo. Muitas pessoas acreditam que a doença não passa de um mero vício ou falta de caráter, o que não é verdade. A dependência química, além de doença, também é caracterizada como um tipo de transtorno mental. Isso porque o uso excessivo e descontrolado de drogas acaba por alterar a percepção do dependente químico, que muitas vezes não tem consciência da sua situação. A dependência química é uma doença crônica, que geralmente atinge indivíduos que fazem uso constante de determinadas drogas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, além de um transtorno mental, este é um problema social que afeta a vida psíquica, emocional e física dessas pessoas. Ela consiste na relação em que a pessoa tem com as drogas e na maneira como ela consome um determinado tipo de substância. Quando essa pessoa desenvolve comportamentos impulsivos para aliviar sensações em sua vida, o desenvolvimento de uma dependência pode ocorrer e afetá-la de uma forma geral. Segundo o relatório fornecido pela United Nations Office on Drugs and Crime,
aproximadamente 200 milhões de pessoas usam drogas ilícitas, que corresponde em torno de 4,8% da população adulta do planeta. No mundo, quase 25 milhões de pessoas são dependentes químicas. Inicialmente, o uso das drogas ela provoca um bem-estar, felicidade, o que faz com que a pessoa sinta vontade de usá-la novamente. Entretanto, nesse consumo repetitivo e a longo prazo, pode causar efeitos bastante nocivos à saúde e à vida do usuário, como transtornos mentais, ligados a transtornos de ansiedade, depressão, psicoses, esquizofrenia, entre diversos outros, problemas neurológicos, cardiovasculares, respiratórios, gastrointestinais, diversos tipos de cânceres, infecções, problemas no sistema imunológico, entre diversos outros. Já na relação à vida da pessoa, comportamentos inconsequentes podem levá-la a contrair doenças contagiosas, como AIDS e hepatite. Outro grande entrave que as doenças mentais enfrentam é o preconceito. É contra esse preconceito que a psiquiatria combate há anos e nos direciona para outro termo, a psicofobia. O termo se refere ao preconceito às pessoas que sofrem de transtornos e deficiências mentais. Popularmente, as doenças mentais são distorcidas para conotações negativas. A psicofobia existe quando o indivíduo é caracterizado como louco ou doido e quando a doença é negada pelos familiares, profissionais de saúde, pelo próprio paciente ou até mesmo pelo governo municipal, estadual ou federal. Visto que o preconceito às pessoas que sofrem de doenças mentais é a falta de conhecimento sobre essa condição, o combate à psicofobia envolve a popularização de informações sobre as doenças mentais. Então, a doença mental, ela vem acompanhada de mudanças nos comportamentos, pensamentos, sentimentos do indivíduo. E qualquer indivíduo pode vir a desenvolver uma doença mental em alguma fase da vida. Então, tem a questão da predisposição genética, mas tem o fator de interação do indivíduo com o meio que ele está inserido. Então, a exposição a um trauma, violência, até mesmo a má qualidade de vida, então uma vida muito estressante, sem lazer, pode impulsionar o desenvolvimento de uma doença mental. Hoje em dia ainda há um preconceito muito forte com relação às pessoas que sofrem de uma doença mental, porque há um abismo muito grande entre a saúde física e a saúde mental, quando na verdade elas deveriam ser compreendidas como setores integrados, uma influencia na outra. Então, uma pessoa que quebra o braço, por exemplo, ninguém vai falar para essa pessoa que ela deveria ter força de vontade ao invés de procurar um médico para tratar dessa condição. Mas pessoas que estão, por exemplo, com uma ansiedade muito grande, escutam frequentemente que tem que ter uma força de vontade ali para melhorar dessa condição, ao invés de procurar um tratamento especializado, uma psicoterapia. Então, o preconceito, além de aumentar o sofrimento da pessoa que tem ali uma doença mental, pode também acabar minando a procura por um tratamento especializado. E a gente sabe, né, que o mal-estar psíquico prolongado acaba interferindo em todas as áreas da vida do indivíduo. Então, na carreira, nas relações sociais. Então, a procura por uma psicoterapia pode ajudar a melhorar e muito a qualidade de vida desse indivíduo. O estigma cultuado pela sociedade preconceituosa pode levar a consequências muito negativas em cidadãos com doenças mentais. O estereótipo injusto afeta a forma como os pacientes interagem com os serviços de saúde e com o mundo, uma vez que a doença passa a ser o aspecto central da sua identidade. Dados compilados pela Insurtech brasileira ASUS indicam que entre 2014 e 2019, o número de suicídios no Brasil aumentou em 28%. Para chegar a esse número, a empresa de tecnologia especializada em seguros de vida cruzou dados do IBGE com a base histórica de mortes disponibilizadas pelo governo federal. De acordo com a empresa, entre jovens de 11 a 20 anos, houve um aumento de casos de 49,6% no período. No entanto, a maior incidência de mortes por suicídio está na faixa etária que vai dos 21 aos 30 anos. O suicídio é uma emergência médica. Em sendo uma emergência médica, o especialista que cuida dos transtornos mentais
dentro da medicina é o psiquiatra. O psiquiatra tem o papel de fazer o diagnóstico de base do quadro que está levando a pessoa a pensar em suicídio ou até tentar suicídio, para que essa pessoa possa, então, ser cuidada e ter o melhor resultado. Qual o melhor resultado? Não suicidar. Portanto, para não suicidar, você tem que tirar a doença de base que leva a pessoa a ter esse tipo de pensamento. O psiquiatra entra aí, então, no sentido de proteger a saúde mental dessa pessoa para que esse tipo de pensamento, que é consequencial a um tipo específico, ou alguns tipos específicos de doença, seja então, que ele então desapareça da mente da pessoa. Como que a gente faz, então, para prevenir o suicídio? Nós temos que fazer promoção da saúde mental, para que as pessoas não adoeçam, prevenção da doença, cuidando efetivamente da saúde mental, para que as pessoas tenham acesso ao tratamento e possibilidade de desaparecer com aquele quadro que está sendo a razão pela qual a pessoa pensa em suicídio. Para ter uma ideia, praticamente 100% das pessoas que tentam suicídio ou que suicidam são pessoas que têm doença mental e que não estão tratadas. Importante destacar que temos no Brasil o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo. Os contatos com o CVV são feitos pelos telefones 188, 24 horas e sem custo de ligação, pessoalmente nos mais de 120 postos de atendimento ou pelo site www.cvv.org.br, também por chat ou e-mail. Nestes canais são realizados mais de 3 milhões de atendimentos anuais por aproximadamente 4 mil voluntários, localizados em 24 estados, mais o Distrito Federal. Onde buscar ajuda? A ajuda, nesse caso, é com qualquer pessoa inicialmente, naquele momento em que tem a ideia suicida, você tem que comunicar de imediato quem está ao seu lado, nos seus arredores, próximo a você, e aí, em seguida comunicar a irmão, irmã, pai, a um familiar como um todo. Para quê? Para que essa pessoa possa pegar, encostar perto de você, dar-lhe a mão, proteger você, não deixar com que você venha a cometer esse ato, que é pura e simplesmente por total falta de tratamento adequado daquilo que está passando na sua cabeça. Isso é muito importante para que nós possamos fazer esse tratamento logo. E são muitos os sinais, e são muitos os sintomas que aparecem e que as pessoas às vezes não veem. A forma mais viável de combater o preconceito às pessoas com transtornos mentais é a disseminação da informação. Dito isso, quais são as políticas que estão em vigor no país para trazer melhorias às pessoas que sofrem com essas doenças? O acesso aos cuidados em saúde mental é um direito humano fundamental de todos os brasileiros, previsto na Constituição Federal pela lei, que assegura o bem-estar mental, psíquica e pleno desenvolvimento intelectual e emocional. A lei, em seu artigo 3º, diz que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde às pessoas com transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família. Ou seja, é responsabilidade das secretarias de saúde e do Ministério da Saúde a implantação dos serviços de saúde que garantam o direito das pessoas com transtornos mentais. Nós não temos, por exemplo, nenhum medicamento na farmácia popular para você chegar, adquirir e tratar-se de nenhum desses dois quadros. Então, esses quadros aparecem, eles vão se tornando crônicos e sem tratamento adequado, aumentando, então, os afastamentos do trabalho e diminuindo a qualidade de vida da população brasileira. Precisamos, então, mudar todo esse contexto para que a gente possa, juntos, entrar num momento diferente, de mais qualidade de vida, de mais segurança, de menos conflitos,
convivência melhor no nível municipal, estadual e federal. E a gente tem um sistema de política pública de saúde mental que atenda a população. Tem um sistema de saúde bom, tem um sistema de educação bom, tem um sistema de segurança bom, porque senão a gente vai passar a vida sobressaltado, o tempo inteiro com medo, inseguros, sem saber o que vai acontecer. É isso que nós precisamos fazer, ter uma melhor qualidade de vida, ter paz, ter tranquilidade. No Brasil, o atendimento público e gratuito à saúde mental é realizado pelo SUS. O acolhimento acontece por meio da rede de atenção psicossocial, com serviços de atendimento e acompanhamento nas unidades básicas de saúde. Esses serviços buscam garantir assistência integral à saúde de todos aqueles que necessitam de atenção psicossocial. Essas abordagens atuam na prevenção, promoção e acompanhamento da saúde mental. Também adotam estratégias complementares, monitorando o progresso dos usuários e promovendo o engajamento das famílias. A busca pelos centros mais próximos e para ter acesso aos serviços podem ser feitas pelo site www.saude.gov.br/mental. E no próximo episódio vamos mostrar como as mídias e redes sociais influenciam diretamente na saúde mental dos brasileiros, como estão ligados ao adoecimento da população e ao aumento de casos de doenças mentais no Brasil.